Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa live aí especial no meio da tarde, meio-dia, né? Para quem vai assistir ao vivo, para quem vai assistir depois, claro, vai entrar em outros horários. Mas sejam muito bem-vindos. Eu estou iniciando aqui uma série de conversas para comemorar e para divulgar aí o lançamento do novo livro. Estou bastante feliz, essa semana saiu, como vocês viram, né? Enfim, depois de tanto tempo esperando aí. E a primeira conversa agora vai ser com o professor Rafael Tonassi, grande Tonassi, professor de Direito do Trabalho, uma referência aí na preparação para a OAB, os candidatos de OAB, amigo pessoal também. Estou muito feliz aí de poder conversar com ele, com o Tonassi. Deixa o pessoal ir chegando, enquanto a gente vai esperando o Tonassi entrar aqui para a gente poder trocar uma ideia e conversar. A gente vai conversar rapidamente, vai ser um bate-papo bem rápido, bem descontraído, bem informal, bem leve, né? E alguns temas aí sobre trabalho da mulher, discriminação. Vai ser aí cerca de meia hora no máximo aí de live, né? Só para comemorar, realmente celebrar esse momento aí do livro. O Tonassi acabou de solicitar aqui já para entrar. O Tonassi deve estar entrando aí em instantes. Vamos ver se ele aparece. Grande Tonassi! E aí, Filipão? E aí, tudo bem, cara? Que bom estar aqui com você, cara. Pô, prazer é todo meu aí. Obrigado por aceitar o convite, cara. Eu tava falando com o pessoal aqui que na verdade, assim, é um bate-papo mais descontraído, né? É só para não deixar passar em branco aí o lançamento do livro. A gente não pode fazer lançamento nesse momento aí de pandemia. E aí a gente uma oportunidade boa de fazer esses contatos, além de matar a saudade dos amigos aí, né? Tô com saudade de você aí. Já sei que você vem pro Brasil novamente aí, acho que em junho, né? E aí a gente vai se encontrar com certeza e poder matar a saudade. Eu fico só vendo as fotos que você posta aí, bate aquela invejinha branca, né? Para quem não sabe, o Tonassi está morando em Barcelona, um lugar maravilhoso ali, mas estamos nessa aí. Como é que você está? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Barcelona tem uma paz muito grande e aqui todo mundo fica muito ansioso para o verão começar, né? Porque nós temos as estações muito traçadas, diferente do Brasil, que é calor ou muito calor, pelo menos na região sudeste, do Rio, que nós somos do Rio, e no Nordeste. Aqui a gente tem a primavera, o verão, o inverno mesmo. E no verão, vai chegando o verão, aquela alegria, porque aí 7 horas da manhã começa, vai até 10 horas da noite. Então a gente está começando a escurecer agora 9 horas da noite aqui. Estamos começando a curtir. O nosso fuso é de 5 horas a mais. Aqui para mim agora são 17 horas. 17 horas para a gente aqui meio-dia, horário de almoço, e muito bom, cara. Eu sei que você está fugindo de live aí, até por isso fico honrado aí de você ter aceitado, né? Porque realmente é muita live, o pessoal já não aguenta mais tanta live, né? Mas como eu falei, mais um bate-papo aí para a gente conversar e celebrar, né? Eu acho que a vida tem que ser celebrada, é um momento tão difícil que a humanidade passa, né? E eu acho que as coisas pequenas que vão acontecendo boas, eu acho que a gente tem que comemorar, enfim. Meu amigo, então vamos lá, né? Vamos começar a conversar sobre direito um pouquinho. Se deixar, a gente fica conversando sobre outras coisas aqui, mas acho que a gente pode falar um pouquinho sobre direito, né? Podemos. Para mim é uma alegria compartilhar o tempo com você, seja aqui na live falando direito e principalmente nossas resenhas em que normalmente a gente não fala direito, que é onde eu aprendo mais com você, com a sua cultura, com a sua alegria, a sua leveza. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela dedicação desse tempo e o carinho de sempre. Nada, eu que te agradeço. Bom, então vamos focar no direito aqui, depois a gente vai trocando outros assuntos aí. A gente ficou de conversar sobre o trabalho da mulher, né, discriminação também, né? E aí, bom, até nem é muito o propósito aqui, mas é um tema que o pessoal está perguntando muito, eu queria ouvir sua opinião. Essa lei que saiu semana passada, né, 14.151, da proteção da gestante, que a gente sabe que é uma situação que a gestante... existe o risco maior, tanto para o nascituro quanto para a própria gestante, né? E veio essa lei, então, trazendo essa necessidade de que a gestante fique afastada do trabalho presencial e ela fica só no telepresencial. Tem várias dúvidas aí, mas eu só queria saber a tua opinião geral dessa lei aí, principalmente a pequena empresa, o empregador doméstico. Como é que ele vai fazer com a gestante? Eu acho que a ideia é muito boa, né? Da gente afastar a gestante de uma situação de risco, mas, mais uma vez, o legislador perde uma oportunidade de fazer uma legislação mais completa e deixa muitas oportunidades que eu percebo que o legislador, de forma técnica, ele faz uma lei e sem o apoio e a consultoria de juristas, ele deixa um grande problema interpretativo, tanto para os tribunais quanto para os operadores de lei de uma forma geral. Eu acho que o afastamento das gestantes do local de trabalho é algo que
acho que indiscutível para todo mundo. É um momento realmente dela afastar. Agora, seria responsabilidade do empregador, o ônus do empregador, e principalmente daquele pequeno empregador, não da grande fábrica, porque aí você tem a função social da empresa e tem que arcar com isso mesmo. Mas a minha preocupação é, e o pequeno, aquele que realmente gera emprego nesse país? O lojista, ele afasta a funcionária e existem inúmeros casos em que não existe como manter a prestação de serviços em casa, porque é uma trabalhadora braçal. E aí, deveríamos, por lei, ter um benefício social para esses casos, fazendo um paralelo ao que é o seguro-desemprego, para que ela pudesse ficar afastada e recebendo, sendo responsabilidade do Estado arcar com esse período. Agora, trazer esse ônus para o pequeno empregador, para aquele que já está com a dificuldade natural da economia em retrocesso, eu acho que é algo muito sensível, porque eu tento me colocar dos dois lados. Eu penso, lógico, na proteção à maternidade, que é o bem mais importante a ser tutelado, que é o bem-vida. Agora, colocar essa responsabilidade no colo do pequeno empregador, que já passa por dificuldades, também é algo muito delicado. A gente tem, em paralelo, a medida provisória que criou o benefício de emprego e renda. Então, você poderia suspender o contrato de trabalho, não pela gestação em si, mas como para qualquer outra, no prazo de 120 dias, mas não resolve o problema como um todo, porque é um prazo mais exíguo que o da gestação. Então, acho que a ideia foi boa do legislador, mas como na maioria absoluta dos casos, faltou uma consultoria técnica que pudesse proteger ambas as partes, senão simplesmente afasta e as consequências não foram pensadas como um jurista teria pensado. Exatamente, eu concordo com o que você falou muito bem. A situação do grande, né, do grande empregador, ele até é mais fácil de colocar para um teletrabalho, isso vai ser viável. Agora você colocou muito bem, principalmente aqueles pequenos, imagina um restaurante, que você tem garçonete, um hotel, que você tem, por exemplo, arrumadeira e tal, que não vai ter como fazer um trabalho em teletrabalho, claro, né? E naturalmente realmente já está passando dificuldade. Sem você prejudicar, o cara já está lutando para sobreviver. Exato. E aí você aumentar esse ônus, eu fico com pesar. Eu fico com pesar porque poderia ter sido melhor adequada essa norma. Sim. Mas... Não, se fosse criado o benefício social, como você falou, e tem até a jurisprudência eu estava até conversando com a Vólia um dia desse, ela lembrou que a jurisprudência do STJ tem decisões de turma, não são decisões Pamplona aí, abração Pamplona. Abraço, Pamplona. Mas ela lembrou que tem decisões do STJ dizendo o seguinte, olha só, no caso de violência contra a mulher, né, que aí tem aquela previsão na Lei Maria da Penha, né, de afastamento aí do trabalho, e o STJ já decidiu que é o INSS que tem que arcar. Então, eu acho que seria urgente que o governo federal fizesse isso, através de uma medida provisória, através, por exemplo, de uma portaria do INSS, reconhecendo a gravidez, por exemplo, como situação de risco para a Covid, né? Não que a gravidez seja doença, claro, não é isso, mas é que ela, na verdade, ela gera essa situação. O Pamplona aí querendo fazer a entrevista, vai ser um prazer. Eu estou devendo Pamplona também uma live musical aí para o Pamplona, não sei. Mas aí... Se passando para a Europa, a gente faz um papiano internacional aí, Pamplona. Pô, esse papiano internacional em Barcelona, meu irmão, isso aí ia ser alto nível mesmo. Esse é o meu sonho de ser entrevistado em Barcelona pelo Pamplona. Isso aí seria o sonho de vida. Mas então deixa eu aproveitar. Aí, assim, essa situação que a gente comentou, ela me leva a uma outra indagação, que é a seguinte, olha só, a gente sabe, então, que existe toda uma proteção do trabalho da mulher, né, a própria Constituição, essa ideia promocional de promover igualdade, entre a mulher e o mercado de trabalho da mulher e do homem e tal, tem uma discriminação histórica que existe contra a mulher. E aí eu te pergunto o seguinte, será que uma lei como essa, né, muita gente já vem me falar isso, será que uma lei como essa ela pode gerar uma discriminação contra a mulher? Quer dizer, o empregador, principalmente o pequeno, quando ele for contratar, ele vai evitar de contratar a mulher para poder contratar homem. Você acha que isso é um argumento ou não tem nada a ver? Eu acho que o excesso de proteção, se for mal formulado, ele traz consequências e sequelas. E nós, ao longo de décadas, vamos evoluindo social e juridicamente com normas de proteção à mulher para que possamos diminuir a desigualdade histórica existente. E se você colocar excessos de proteção, naturalmente vai haver um retrocesso social, que é um pesar. Porque aquilo que vem para proteger vai acabar prejudicando. Se você colocar um ônus demasiado sobre os ombros do empregador, um ônus que ele já não é mais capaz de suportar, quando eu tiver que contratar um funcionário para trabalhar no balcão e eu tenho duas opções absolutamente similares entre um homem e uma mulher, e aquela mulher de 20 a 30 anos
que acabou de se casar, que tende naturalmente a caminhar para a maternidade, eu tenho receio que o empregador que não tem uma consciência social, o empregador que não tem uma maior capacidade econômica, ele pode sim, ainda que intrinsecamente, ainda que involuntariamente, falar, poxa, eu já tive uma experiência ruim, que eu tive que ficar pagando uma funcionária, já tenho o ônus da licença maternidade, já tenho o ônus da garantia de emprego. Se nós não tivermos a sensibilidade de proteger a mulher, eu receio haver um retrocesso social e as normas que vinham de forma afirmativa para a inclusão da mulher no mercado de trabalho, para a diminuição da desigualdade, vão trazer a médio e longo prazo o retorno da desigualdade, o retorno de um estigma, o retorno de um prejuízo para a mulher na participação do mercado. Estou de acordo com essa colocação também. Eu acho que é por aí. Eu acho que justamente gera uma situação que você acaba estimulando, como você falou, até de forma intuitiva, né? A gente não está falando que é malícia, não é que é nada. A pessoa que faz isso é uma pessoa do nosso seio, é um tio, é um primo, é uma pessoa que não se aprofundou tanto no estudo, que superficialmente não para pensar nisso e olha tão somente no dia a dia, se ele olhar para o bolso dele. E não é por ser uma pessoa má, não estou falando que essa pessoa é má. É que nunca parou para construir a dívida que nós temos com uma desigualdade de gênero que é importante que todos nós façamos nossa parte. Se ele não parar para construir esse raciocínio e agir de forma intuitiva, ele falou, entre contratar Rafael e Rafaela daqui a pouco fica grávida, eu vou ter que segurar um período pagando, manda Rafael para cá, isso a médio e longo prazo pode causar um retrocesso social, o que é um pesar, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida com relação a isso também. Bom, já que a gente está falando de desigualdade, você mencionou a desigualdade de gênero, que é uma situação bem marcante no Brasil. Mas tem outra desigualdade que talvez até se associe a essa e potencialize mais ainda, que é a desigualdade racial, né, no Brasil, que é uma situação bem forte. E aí, já que a gente está comemorando aqui o lançamento do livro, né, sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, tem alguns anos já, ele decidiu favoravelmente as cotas raciais, né, tanto nos vestibulares, universidades públicas, quanto também em concursos públicos, né? O Supremo considerou que isso é válido, a questão da ação afirmativa. Um voto do ministro Barroso magnífico sobre isso. Sim, muito bom com relação à igualdade, direitos humanos, enfim. E é um resgate histórico com a população negra, enfim, que realmente no Brasil, a gente sabe que existe a questão racial no Brasil sim, que tem que ser enfrentada. Mas aí eu te pergunto, né, uma coisa que eu refleti no livro novo, e eu queria te ouvir também com relação a isso, é se essa ideia de cotas raciais que o serviço público já tem, então, né, que o Supremo já validou, se isso poderia, de alguma forma, ser levado para a iniciativa privada, né? Então, assim, existe uma lei, não sei se todos conhecem, o pessoal que está nos ouvindo aí, que é o Estatuto da Igualdade Racial, sabe? Não, é Lei 12.188, de 2010, é alguma coisa assim. Tá? E essa lei tem um dispositivo lá, que é o artigo 39, que menciona que o Estado ele deve promover a igualdade de gênero entre as pessoas, inclusive mediante cotas raciais, né, na admissão em empregos e tal, privados, né? E é claro que a gente sabe que até hoje não existe no Brasil uma política para isso, para que haja cota, política pública, para que haja cota para contratação em empresas privadas, né, cota racial. Mas a gente sabe que existem iniciativas individuais. Tem o exemplo da Magazine Luiza, né, que foi muito polêmico, a questão do trainee lá, fizeram um programa e eu achei bem interessante, né? Então o que você acha, Tona? Você acha que existe espaço para essa colocação de cota racial na iniciativa privada, né? Até o Fred colocou aqui a lei 12.288. Eu errei o número 1 ali, era 2. Você acha que tem espaço para isso na iniciativa privada, para esse tipo de cota, ou isso pode gerar aquilo que a gente acabou de falar, uma discriminação reversa, uma discriminação indireta para a população negra? O que você acha? Eu acho que é possível, mas eu vejo isso em um momento de transição a longo prazo. Porque uma mudança cultural é uma mudança que não pode ser implementada a fórceps. É preciso que o empregador adquira uma consciência da dívida que nós tenhamos e que a importância de fazer ações afirmativas para diminuir a desigualdade também racial. Eu acompanhei a questão da Magazine Luiza, achei interessantíssimo e alguns até se posicionaram na medida que seria algo inconstitucional. Eu, particularmente, não vejo, realmente não consigo enxergar, apesar de respeitar as visões contrárias. Ninguém é dono da verdade.
mas sobre a minha ótica, uma posição afirmativa que vem para tentar atenuar uma desigualdade histórica existente que está mais que comprovada, e eu tenho sempre que lembrar, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. Hoje a gente tem impostos de diretoria, 6% de pessoas negras, 94% de pessoas que teoricamente não seriam brancas. Então o branco, ele se sentia agredido com uma ação afirmativa para tentar reduzir, porque nós temos décadas, talvez séculos, de chegar a uma igualdade, muito tempo, e ele se sentia agredido. Fala, eu estou me sentindo violentado porque 94 para 6 e estão querendo colocar 90 para 10. Na minha concepção, uma visão equivocada, respeitando assim o olhar de cada um, porque cada um realmente tem argumentos, não é nada absurdo cada um olhar para um lado, mas eu acho que você olhar simplesmente que viola superficialmente a Constituição é um olhar muito raso. Eu preciso mergulhar de forma muito mais profunda na construção da nossa sociedade, do que nós queremos buscar para o futuro, e pensar que essas ações elas são importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E aí, quando eu penso na iniciativa privada, eu creio que é possível, a princípio de forma voluntária, como foi feito com a Magazine Luiza, e com o passar dos anos, com a evolução do nosso pensamento, com a inserção cada vez mais forte de todas as raças no contexto social como um todo, e, quem sabe, posições do Estado de forma impositiva para que nós possamos acelerar esse processo. Mas o início do processo, eu acho que não dá para ser a forceps na iniciativa privada. No que se refere à possibilidade disso funcionar, cara, eu acho que vejo a médio e longo prazo um futuro em que a gente vem diminuindo essas desigualdades. É o que eu, pelo menos, acredito. Eu tento acreditar nisso. Mas, nesse exato momento, vamos passo a passo. Isso tudo que nós estamos conversando aqui, se nós tivéssemos conversado há 30 anos atrás, nós teríamos execrados. Porque é algo inimaginável dentro de uma sociedade conservadora e tradicional, uma conversa como essa. Então, eu tenho esperança que nossos filhos, nossos sobrinhos possam avançar e levar esse bastão à frente, que vai demorar muito tempo. Mas vejo possível isso na iniciativa privada, assim. Não de forma abrupta, mas de forma construída. Entendi. Eu também concordo com isso. Eu acho que talvez uma política de incentivo, né? Então, não sei, porque essa lei ela coloca lá, através de ações promocionais. Então, talvez de alguma forma não ser algo mandatório, algo obrigatório, mas talvez alguma coisa que estimule para que haja essa diversidade, né, no contexto das empresas. Eu concordo com isso também, eu acho que é por aí. Enfim, né? E até falando sobre isso também, eu estava essa semana lá na CNC, lá com a Vole, inclusive, e aí teve essa discussão, né, com relação à igualdade racial, e a Luísa Trajano, que é a presidente da Magazine Luiza, ela palestrou também nesse evento. E ela falou uma coisa que eu acho que vai ao encontro do que você está falando, falou aí agora, que é a situação de que essa preocupação, tanto com a igualdade, quanto também com a inclusão, com a diversidade, a gente vai mencionar a questão dos transgêneros daqui a pouco também, né? Então, assim, tudo isso a Luísa Trajano falou, ela falou, olha, isso aqui, o mercado hoje em dia exige isso. Então, a empresa ela vai ter que fazer, as grandes empresas elas vão ter que fazer isso. Ela até falou, o CEO da empresa ele vai ter que se preocupar com isso, porque se ele não se preocupar com isso, o próprio mercado consumidor ele vai migrando, o mercado exige isso. A questão ambiental também, ela comentou. Que eu ia falar, fazemos um paralelo à questão ambiental. Os nossos filhos vão ter essa preocupação. Essa empresa é uma empresa que pensa na proteção do meio ambiente, é uma empresa sustentável. É uma realidade que meu pai nunca parou para pensar nisso. Que nós, pela primeira vez, quando adquirimos um produto hoje, a gente já começa a fazer essa valoração, ponderar os valores da empresa, e eu tenho certeza que nossos filhos vão dar um valor muito maior para isso. Seja para a questão ambiental e espero também que para a questão racial. Com certeza, eu também concordo com isso. Bom, vamos falar mais um tema então. Aí o Lauro perguntou a questão do mercado de trabalho feminino. A gente já mencionou, né? De repente o Lauro não entrou nesse momento, ele pode voltar depois lá e assistir. A gente já comentou sobre isso, Lauro. E aí, assim, bom, outro tema também com relação à discriminação, né? A situação dos transgêneros. E aí tem uma situação muito polêmica que o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu, né? Está em repercussão geral já. Está para ser decidido, então em breve, a gente não sabe quando, mas em breve o Supremo vai se posicionar.
que é a questão do transgênero, como é que vai ser a identificação dele, sobretudo para o uso de banheiros, né? De banheiros, toaletes aí em estabelecimentos, e, por exemplo, no nosso caso aqui, no estabelecimento do empregador. Né? Então, assim, é um tema muito polêmico, um tema muito delicado, né? Mas a situação típica, a situação daquele sujeito que nasceu como homem, no sexo masculino, mas se identifica como mulher, né? E aí, de uma forma ou de outra, enfim, fazendo cirurgia ou não, mais de mudança de sexo, mas ele passa a se identificar como mulher, tem a questão do nome social, passa a ser o nome social de mulher, né? Enfim, até muitas vezes mudando o documento de identificação, né? Então se identifica como mulher. Né? E aí vem a discussão, né, que já virou processo, não sei se você acompanhou, já virou processo, tá aqui no TRT1, inclusive, acho que está em grau recursal, não sei, sinceramente não acompanhei, mas a questão é esse empregado transgênero é obrigado, digamos, na empresa a usar o banheiro masculino, né? Porque supostamente as empregadas mulheres elas não se adaptaram, se sentiram constrangidas porque existia ali um transgênero no banheiro feminino. E aí mandaram esse transgênero para o banheiro masculino, né? E aí gerou um dano moral, uma indenização por dano moral para essa empregada transgênero que foi obrigada a usar esse banheiro. O que você acha, cara? Você acha que ela tem que usar qual banheiro? Qual é a situação? Ou seria construir um terceiro banheiro? Isso me recorda uma coisa que me deixa relativamente tranquilo, que por mais que nós possamos aumentar a capacidade de produzir decisões judiciais por programas de computador, o ser humano ele é insubstituível. O ser humano. Então, a gente sempre fala da modernização. Será que um dia vão acabar os juízes? Na minha concepção, não. Porque aqui a gente bate exatamente naquilo que é insubstituível. O olhar do ser humano para o caso concreto, do homem, o que uma máquina não pode fazer. O meu sentimento inicial é que ele deve buscar, no caso de um banheiro de forma normal, aquele na qual ele se identifica, na qual ele identifica o gênero. Porque ele já sofre tanto. Pessoal, ser minoria é muito difícil. É muito cômodo ser maioria. Eu sou heterossexual, para minha sorte, numa sociedade que se convencionou que o certo é ser heterossexual. Então, eu sou um sortudo, porque a sociedade podia ter convencionado outras modalidades na qual eu não me encaixaria. Então, é muito difícil você fazer parte de uma minoria, você ultrapassa barreiras familiares, sociais, culturais, e é uma luta todos os dias para ser aceito. E você se submeter. Você imagina um homem transgênero com uma aparência feminina ter que se submeter à humilhação de entrar num banheiro masculino de um chão de fábrica. Na minha concepção, é algo inviável. Agora, o que a gente tem que ter muito cuidado também, porque existe aqui um conflito de ponderação de valores, da proteção da coletividade também. Da mulher não se sentir violentada quando um homem passa a frequentar o banheiro feminino. Por que eu digo isso? Porque o gênero ao qual eu me identifico basta uma declaração. Eu não preciso ser operado para me identificar como sexo feminino. Eu não preciso ter feito uma operação em que eu coloquei silicone. Até porque, na maioria dos casos, essas pessoas não possuem capacidade econômica para isso. E aí você tem o caso de uma pessoa com uma aparência masculina, absolutamente masculina, frequentando um banheiro feminino, violentando um contexto social e agredindo, atrapalhando o meio ambiente laboral. E aí, por isso, a importância do olhar do ser humano. Porque se você pegar, e é factível imaginar, uma pessoa com uma patologia qualquer, um doido, diz, olha, eu me identifico, Rafael Tonassi, com todos os resquícios de heterossexual, me identifico com o gênero feminino e agora eu quero frequentar o banheiro feminino para ver as mulheres. E aí tem a presença do Felipe, que vai analisar o caso concreto, vai ouvir prova testemunhal, vai pegar o depoimento das partes. Então, o que você acha, Rafael? Eu acho, a princípio, que, como regra geral, a pessoa deve frequentar o banheiro a qual se identifica o gênero. E também não deve ter um banheiro isolado para eles, porque isso é uma forma de estigmatizar a pessoa. Agora, existem casos especiais que essa decisão pode se tornar... Existe. Você analisou um caso, o conjunto probatório lhe convenceu que o Rafael Tonassi está mal intencionado. Então, eu acho que a gente não tem uma regra absoluta, um computador para dar uma sentença nesse caso. É necessária a sensibilidade do ser humano para verificar a melhor adequação daquela decisão. Mas, como regra, uma pessoa transgênero teria o direito de frequentar o banheiro ao qual se identifica,
mas sem nunca esquecer do olhar humano. Esse é insubstituível para você verificar as consequências e se existe alguém, por exemplo, mal intencionado, que é factível imaginar uma pessoa mal intencionada. Agora, uma coisa que eu tenho dúvidas é se caberia, nesse caso, uma condenação por dano moral contra o empregador, porque a situação não é clara, às vezes o empregador não agiu de má fé. Por exemplo, eu ouvi uma decisão em que foi a questão do banheiro e o reclamante perdeu em primeira instância. Na segunda instância, a desembargadora relatora votou contra, mas foi vencida pelos outros dois desembargadores que votaram a favor dele e condenaram a empresa em dano moral. Veja como a questão é tão litigiosa. Será que se a gente verificar de forma clara que a empresa fez isso de perversidade, que a empresa agiu de má fé, era uma mulher operada com silicone, era uma pessoa que não havia resquícios de má fé na conduta dela, aí eu até consigo imaginar um dano moral. Agora, aplicar dano moral também de forma indiscriminada num caso tão sensível, eu não sei se eu aplicaria. É sempre o caso concreto. Mas num caso como esse, que tinha perdido em primeira instância, a desembargadora e a relatora votou de um lado, os outros votaram... O tema é controvertido. Eu não sei se caberia dano moral, não. Mas só análise do caso concreto e o olhar do ser humano que está por trás daquele processo, né? Não, sem dúvida. Essa análise do caso concreto acho que é fundamental mesmo, né? Porque, como você falou, eu acho que pode ter situações de abuso, eu acho que realmente. Porque assim, a autodeclaração é muito fácil, né? Até para a questão de cota racial. O cara vai lá e ele declara que é mulher. Então, assim, eu acho que tem que ter uma seriedade na situação, né? Então, é claro, uma situação em que está bem caracterizado, né? A pessoa mudou de sexo e tal, e realmente tem até o documento, oficialmente aquilo foi reconhecido, né? Porque hoje em dia é possível que aconteça isso, né? Porque, como você falou, seria muito fácil eu chegar e me declarar, eu me reconheço como mulher, eu quero passar a usar o banheiro feminino. Isso certamente vai gerar um constrangimento. Agora, se é uma situação séria, uma situação realmente, quer dizer, aquela pessoa tem um processo, ela modificou o documento, né? E talvez você tem até laudo nesse sentido, laudo médico hoje em dia nesse sentido. Então, eu acho que a análise do caso concreto pelo ser humano ela é indispensável nessas hipóteses ainda. E isso o computador nunca vai substituir o ser humano, o bom senso, a razoabilidade, o sentimento de justiça. Sem dúvida, eu concordo com isso. Se a gente olhar, a gente tem... até você falou de robô, também penso da mesma forma, né? Eu lembro que teve uma notícia que circulou, não sei qual país que era, acho que da Eslovênia, Eslováquia, um lugar desse do leste europeu, né? Que parece que começaram a colocar robô para fazer julgamento. Não sei nem se é verdade, nem fui verificar se era fake news ou não. O Watson você faz viu? peças judiciais. O Watson é um robô chamado Watson. Ele parece que ele faz. Eu acho que assim, eu sou entusiasta da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela pode ajudar sim a você ter um desempenho melhor em termos de até auxiliar o julgamento, digamos assim, perceber se tem algum julgado, algum precedente obrigatório, e assim vai. Mas certamente a função do juiz, a função do advogado, que é a função de construir o direito no caso concreto, também concordo contigo que essa função ela é uma função humana, essencialmente humana. E vai se manter assim, né? Enfim, esse tema aí é muito polêmico. Eu estava comentando aqui, esse tema do transgênero é muito polêmico, mas como eu falei, o Supremo acredito que em breve ele vai decidir. E assim, pelo que eu estudei do Supremo, até para o livro novo, pelo que eu estudei do Supremo, eu percebo que o Supremo tem sido muito, digamos assim, progressista ou vanguardista com relação aos direitos fundamentais em geral. Também tem o mesmo sentimento que você. Então talvez assim... O Supremo permitiu o uso do banheiro na qual você escolhe o seu gênero. A questão é, vão haver requisitos para isso ou basta uma simples autodeclaração? É necessário um laudo médico, psiquiatra, de um conselho? A pessoa que quer fazer uso disso teria que passar por algum tipo de avaliação? Ou basta eu acordar amanhã de manhã e falar, hoje eu me sinto mulher e agora eu quero frequentar um banheiro de uma fábrica com 500 mulheres? Talvez o Supremo crie requisitos. O que seria razoável para mim, um laudo? Ninguém está sendo humilhado por uma consulta médica, um laudo, não. Perfeito. Eu acredito que o Supremo vai nessa linha. Eles vão acabar, assim, se a gente pudesse prever o futuro, acho que seria por aí. Eles vão dizer que, em tese, basta a pessoa identificada com um gênero, ela vai no banheiro daquele gênero, vai ser tratada como se fosse daquele gênero. E aí, talvez, as situações concretas exijam, né? Alguma forma de documentação, alguma forma enfim, seja uma consulta médica, seja uma alteração da identidade, né, algum critério para poder colocar isso. Meu amigo, já tem meia hora aqui, só para o tempo que a gente tinha combinado, né, para fazer curta aí, porque ninguém aguenta live longa mais também. Mas só o último temazinho.
que é bom a gente comentar, né, que é o tema de antecedentes criminais, que é um tema que o Supremo não decidiu ainda também. Acredito que vai decidir futuramente, né, em breve, mas o TST já decidiu, que é o tema é a busca de certidão de antecedentes criminais, para saber se aquele candidato ao emprego, no nosso caso aqui, se o candidato é candidato ao emprego, se ele já foi condenado, por exemplo, em uma condenação criminal, ou se responde a algum inquérito policial, uma ação penal. O Supremo já decidiu isso em tema de concurso público. E o Supremo, em repercussão geral, decidiu que o mero fato de o candidato ou a candidata responder a um inquérito policial ou a uma ação penal, por si só não pode excluir, né? Veja que o Supremo ele nem mencionou a situação que envolve a condenação já. Ele ficou naquele plano prévio ali do inquérito policial ou da ação penal ainda. E falou que, em princípio, não pode, mas como a gente conversou aqui, no caso concreto, é de acordo com a situação, então é uma situação talvez em que seja um crime cometido, para trazer um exemplo trabalhista aqui. Digamos, a pessoa quer contratar uma babá para os seus filhos. E essa babá ela foi condenada criminalmente por maus tratos a crianças. Digamos que ela foi condenada anteriormente, já cumpriu a pena, né? E aí vem essa discussão. E aí, será que o futuro empregador, será que ele pode buscar, será que ele pode de alguma forma buscar saber se essa empregada ou se esse candidato ao emprego, se ele cometeu algum crime, né? Qual vai ser o limite disso? Como é que você vê essa questão? Isso me recorda um outro questionamento jurídico, que para mim é super interessante, que é o direito ao esquecimento, né? Que já é um tema, para mim, super rico, se as pessoas têm direito de ter suas consultas no Google apagadas pelos crimes que cometeram no passado. Para mim, também, isso é rico demais. Eu adoro esse tema de direito ao esquecimento. Eu, particularmente, acho que, se não houver excessos, eu acho que é lícito e é justo que você possa saber quem esteja do seu lado. Você imagina um empregado doméstico, uma pessoa que foi condenada por pedofilia e ser contratada para trabalhar numa escola de crianças. Eu acho que a gente tem que só evitar os excessos. Um trabalhador braçal que sua posição não coloca absolutamente nada em risco, cometeu um crime de pequeno potencial ofensivo, eu acho que ele não deveria ser discriminado por conta disso. Agora, você impedir que o empregador possa ter acesso ao histórico criminal de profissionais que vão utilizar de sua confiança, no caso do empregador doméstico, ou mesmo que não seja um empregador doméstico, acho que todo mundo tem o direito de se proteger e fazer escolhas, né? Você imagina você ter um escritório de advocacia e você ter uma pessoa que foi condenada por inúmeros crimes de estelionato dentro do seu escritório, que tem acesso à documentação, identidade de todo mundo. Então, eu fico muito tocado com a reinserção daquele que é egresso do sistema prisional. Muito tocado, porque é muito difícil, Felipe, a reinserção desse homem. E se nós não buscarmos política para reinserir ele no mercado de trabalho, a tendência natural é ele retomar para a criminalidade. Então, eu, do fundo da minha alma, me sensibilizo e que deveriam haver políticas públicas para que empresas que atuam com licitações pudessem contratar trabalhadores braçais egressos do sistema prisional. Eu penso em algumas soluções e tenho essa sensibilidade para que essas pessoas possam ter uma segunda chance e que nós não possamos alijar elas da sociedade. Agora, você impedir que o empregador saiba exatamente os crimes que foram cometidos é como se você pudesse soterrar o passado de alguém que como no caso agora do Jair e da Monique, espancou uma criança de 3 anos de idade até a morte. Esse passado não pode ser soterrado. Não que a pessoa não tem que pagou o crime dela e tem que ser reinserida, mas de saber se eu quero essa pessoa para cuidar do meu filho. Porque me sinto também numa condição de vulnerabilidade muito grande contratar o Jairinho para ser motorista da minha casa. Então, acho que, até porque as informações são públicas também, a gente tem que pesar isso. Você pode entrar, pedir uma certidão com o CPF de qualquer um no site do tribunal. A princípio, me posiciono no sentido que seria possível, sim, essa certidão. Agora, eu também penso em evitar excessos. Se não há nenhum tipo de risco na profissão exercida, se o crime pequeno não traz nenhum nexo causal, eu não admitiria a discriminação. Agora, o empregador ter ciência, vejo razoável, Felipe. Eu tento me colocar no lugar de qualquer um e eu também não gostaria na minha casa uma pessoa que cometeu um crime hediondo. É difícil, é muito difícil. Mais uma vez, um conflito com uma ponderação de valores aí muito rica.
Sim, muito complicado. A Vólia entrou aí, um beijo para a Oi, Vólia aí, Olha, saudade dela também. Agora tá ocupada com mudança aí, não encontra mais os amigos, mas em breve vai encontrar, se Deus quiser. Mas eu concordo com você. Talvez um exemplo aí também, pensando aqui enquanto você falava, quer dizer, é a situação do vigilante. Vamos imaginar um vigilante patrimonial que ande armado, e aí esse vigilante foi condenado por um crime por violência contra a pessoa. Por exemplo, ele fora do trabalho, ele foi lá e matou alguém, usou a arma, por exemplo. Ou então uma pessoa que trabalha com dinheiro, com fluxo de caixa da empresa, e aí essa pessoa foi condenada por apropriação em débito, alguma coisa que seja desvio daquele dinheiro. Então, mais ou menos isso foi o que o TST decidiu. Né? O TST falou, olha, isso é incidente de assunção, incidente de recurso repetitivo. O TST decidiu que se for uma função, se for um emprego realmente que exige um grau especial de fidúcia, de confiança, que isso, né, que pode ser justificado assim, que o empregador exige certidão de antecedentes criminais e até impeça esse acesso ao emprego, quer dizer, deixe de contratar em função desse antecedente criminal. Então concordo também com isso. Maravilha, meu amigo. Eu acho que era isso. Então, tem mais algum assunto aí que você estamos queira mais ou menos falar? alinhados em tudo. Estamos alinhados em tudo, com certeza, com certeza. Tem mais algum assunto aí que você lembra de querer falar sobre esse tema? Não, cara, queria agradecer a participação, dizer que é um orgulho poder estar aqui com você. Se a gente conversasse há uns anos atrás, quando você lançou seu livro, e falar, poxa, o Felipe tende a ser no futuro um dos principais nomes do processo de trabalho no nosso país, e queria dizer que o futuro chegou. Você hoje é uma das referências de processo de trabalho no país. Eu tenho a honra demais de poder conviver com você, seja aqui no ambiente jurídico, ou seja nas resenhas que a gente pode estar juntos, falando sobre a vida, falando sobre assuntos muito mais complexos, que é o sexo oposto, sobre política, sobre tudo um pouco. Então, é um presente para mim estar aqui, mas um presente muito maior poder conviver ao seu lado no dia a dia, ainda que a distância aqui. Você é uma pessoa de uma doçura, de uma cultura, e é um encanto para mim, é um bálsamo em poder ter um pouco da sua companhia, cara. E saiba que você hoje é referência para todos nós. Se eu tenho alguma dúvida de processo de trabalho, eu falo, deixa eu ver o que o Felipe pensa. Pode até ser que a gente não concorde em determinados tópicos, porque isso é natural e saudável, mas seu pensamento é sempre muito coerente, alicerçado no bom senso, no saber jurídico. Meus parabéns. Deu uma cortadinha no final aqui, bem no finalzinho, mas consegui entender. Cara, eu não tenho nem o que te falar, assim, quero agradecer muito pelo seu carinho aí, pela sua participação e, enfim, a amizade também. Eu acho que os elogios, eu acredito muito mais na amizade do que ao merecimento, mas assim, muito feliz, já estava com saudade de você, estou com saudade de você. Quando você chegar aí, a gente vai encontrar, trocar uma ideia com mais calma, né? A gente teve bons momentos aí esse ano aí, enfim, alguns encontros aí pessoais. E é isso, cara. Muito obrigado por ter participado, por ter compartilhado aí seu conhecimento, seu carisma, sua sabedoria jurídica aí também. E é isso. Vou fazer uma sequência aqui ainda, vou conversar com mais gente depois, mais tarde, né? Hoje eu vou falar com o Scalércio ainda aqui, vou falar com o Marcos Dias, só para ir marcando assim terreno, né? E para a gente rever os amigos também. Mas é isso, Tonassi, cara, muito obrigado mesmo pela participação, né? E é isso aí, a gente vai se falando. Tá bom, cara. Não sei se você vai até ainda. Um beijo, Bora. Tatá, não sei se você tá aí também. Um beijo, Tatá. Te amo. Fique com Deus. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.